Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre por que eu deixei de ser nacionalista e me tornei separatista. Tá? Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é se inscrevam no canal, assinem as notificações. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar um curso de inglês pagamento único. É pagamento único? É, do Hotmart, então é pagamento único. Então, um curso de inglês, caso você queira se especializar, seguir em frente, aprender mais. E é isso. Então, o que acontece? No vídeo anterior eu gravei um pouquinho sobre Plínio Salgado, integralismo e tal, porque é um assunto que me interessa bastante e eu entendo que assim, para a gente construir uma direita sólida no Brasil, eu não acredito que a gente precise ficar pescando muita coisa lá fora. A gente tem que estudar o que vem de fora, porque influencia, mas a gente já tem pessoas sólidas que precisam ser estudadas e analisadas em revistas aqui dentro do Brasil, né? O Lacerda, o Plínio Salgado, o próprio Enéas Carneiro. Então eu entendo que existem pessoas conservadoras de direita que precisam ser analisadas e não podem ser esquecidas, né? Até os próprios monarquistas também, né? O Dom Pedro II, entre outras pessoas também, que precisam ser estudadas. A gente precisa construir nossa direita com a nossa. A gente já tem, acho que assim, firmamento sólido para construir nossa própria direita. Beleza? É isso. Então, eu entendo isso hoje. Só que por que eu não sou nacionalista? E sim, eu tenho uma visão separatista. O que acontece? Quando a gente olha para a história do Brasil, e aí é uma questão que a gente tem que ir para a história do Brasil, muitas vezes vão falar, não, porque a gente é uma nação só, um povo só. Isso é mentira. E por que eu digo que é uma mentira? Porque se a gente olhar para o lado indígena, o Brasil, imagine as tribos indígenas, eles nunca se viram como uma nação unificada. Você tinha os tamoios aqui na região do Vale do Paraíba, você tem os tupis, os guaranis, os goitacazes, você vai ter vários grupos, milhares de grupos indígenas que eles não enxergam o índio da aldeia vizinha como um companheiro. Ele enxerga como alguém de outra nação. Você tem várias, e às vezes a pessoa ela é de uma linha linguística diferente, uma cultura diferente. Me lembro nas aulas de sociologia do terceiro ano, com um baita professor lá no Paraná, Maringá, Paraná, uma das belas lembranças da escola, que ele fala, olha, os indígenas, eles não guardam o sobrenome pelo pai, eles guardam o sobrenome pela mãe. A visão deles, de, assim, quem que é o seu pai? Quando você lê a Bíblia, você lê, eu sou Moisés, filho de Jessé, Davi, filho de Jessé, filho de não sei quem, né? Você não vê isso, o nome do pai. Então, nas tribos indígenas em geral, você tinha o nome da mãe. E aí ele explica por que era o nome da mãe. Então você tem uma construção diferente. Só que uma tribo via a outra como meio que como uma, às vezes numa convivência tranquila ou uma convivência de guerra. Os goitacazes, eles caçavam, eles eram canibais, mas eles eram canibais do dia a dia. Eles, tô com fome, vamos fazer um churrasco. Lá na tribo inimiga, pescava um cara, catava um cara, matava ele e fazia um churrasquinho. Entendeu? O goitacazes, ele era assim, diferente de outras tribos. Então, o que eu tô querendo dizer nesse momento do vídeo? Que a terra em que nós pisamos, nós nunca, eles já não se viam como uma nação. Eles não tinham noção de nação. Eles se viam apenas como tribos, como nações vizinhas, tribos, aldeias, estados, seria algo nesse sentido. Com culturas, às vezes diferentes, ou às vezes vindo da mesma família e tal, porque os índios eles sempre fluíam muito de um lugar para outro, né? Inclusive esse negócio de começar a plantar as coisas começou com os portugueses que ensinaram eles, que deram enxada, falaram, é mais fácil você plantar do que você ficar mudando de um lugar para outro, né? Então, beleza. Quando os portugueses se achegam aqui, como é que o Brasil foi dividido? Por um tratado com os espanhóis mediado pela Igreja Católica. Tratado de Tordesilhas. Rachou. Então, o Brasil que é hoje não era o que era um tratado de Tordesilhas. Aí os portugueses e espanhóis se misturam, aí os bandeirantes paulistas também começam a invadir, aí o Brasil cresce. Entendeu?
Aí o Brasil cresce. Só que essa construção, ela levou algumas questões. Por exemplo, cidade de São José dos Campos, uma das cidades mais antigas do Brasil. Ela já era um assentamento indígena antes. Ok. Você tem Taubaté também. A cidade de São Paulo, você vai ter São Vicente, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, tem praticamente a mesma idade do Brasil. Só que o que acontece? Você vai ter alguns tipos de colonizações que vão influenciar também como as pessoas veem. Então você tem o holandês para um lado, o japonês para o outro, italiano do outro, alemão para o sul. Você vai ter uma mistura maior. Então, assim, você vai ter essas questões. E essa ideia de identidade brasileira, o Brasil começa a ser Brasil de fato, nacionalismo. Acho que na Guerra dos Guaianazes, alguma coisa assim. Na Guerra dos Guaianazes você tem lá o português, o índio e o negro, todo mundo junto lutando contra os invasores. Ok. Só que essa tentativa de unidade nacional, ela vai começar a ser pregada e ensinada mais ou menos no século XX. Mais ou menos no século XX. Por que no século XX? Porque você vai ter um cara chamado Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas, ele tenta manter uma unidade educacional, ele tenta tornar a educação uma unidade única, então ele tenta padronizar, ele que pega, por exemplo, e fala que era proibido, impõe leis proibindo as pessoas de falarem línguas estrangeiras, então, por exemplo, espanhol e italiano era falado no estado de São Paulo até a década de 30. Você tinha pessoas falando italiano e espanhol na rua. Aí o corno do Getúlio Vargas proíbe as pessoas, aí eles só falam apenas o português. O português, por exemplo, que é falado no estado de São Paulo hoje, o português, ele só foi imposto por um corno em português, porque a gente falava uma mistura de português com tupi-guarani, que era a língua geral. O paulista nunca falou português. Essa língua que eu estou falando para vocês aqui não era a língua original do estado que eu nasci. Isso aqui foi imposto por um corno lá de Portugal. Qual que é o nome daquele diabo? Até a professora Lenice comentou aqui. Então, assim, linguisticamente falando, a gente não falava a mesma língua. Você tem nordestino, me espantei uma vez com um amigo que estuda muito literatura, ele falou o seguinte: Adolfo, quando foram construir a primeira faculdade, a primeira escola no Brasil, os caras comentaram assim, ó, não façam construir em São Paulo, porque senão seus filhos não vão aprender a falar direito. Isso foi um cara nascido no Nordeste comentando, dos paulistas. Então, você sempre teve essa divisão cultural linguística. É isso que eu estou dizendo. Não é de agora, desde sempre. Só que essa ideia e essa tentativa de expor, não, nós somos uma nação, nós somos o Brasil, viva a república, viva a monarquia, tudo isso é coisa externa. Porque você pega, por exemplo, para a mentalidade do paulista, você compara com a mentalidade do carioca, e você compara com a mentalidade do baiano, do cearense, do amazonense, do rio-grandense, do paranaense, é diferente, irmão. Se a gente tem mentalidades diferentes, como é que a gente vai tomar a decisão junto? Não dá. Não dá. Entendeu? Somos povos distintos de culturas distintas. Ponto. Ponto. Falamos muito parecido em alguns aspectos por causa dos bandeirantes paulistas, ok? Aí já é história para outro vídeo, já tem uma live com a professora Lenice comentando sobre isso. Nós temos essa, inclusive se inscrevam no canal dela, cara, muito bom. Ela não publica muito porque ela tem as correrias dela do trabalho, mas é um canal muito bom, vou deixar o link na descrição. O que acontece? Querendo ou não, nós somos povos distintos. Temos em comum o tipo de colonização? Temos, mas ainda assim ela foi de maneira diferente. E já nos primórdios, antes de ser Brasil, a gente já era dividido. Ok? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro argumento que eu coloco de por que eu não acredito mais nesse negócio. Porque esse nacionalismo, o Brasil, é coisa imposta. Ela começou no século passado, começou com Getúlio Vargas, começou
Getúlio Vargas tentou unificar, trazer a cultura, foi Getúlio Vargas que tentou transformar a capoeira, que disse que a capoeira é o esporte nacional, e não sei o que, proibiu os outros idiomas de serem falados, né? Eu tô com um nome, do português maldito que proibiu, alguém comenta aqui depois, o português maldito que proibiu da gente falar a língua geral no Brasil, em São Paulo, por exemplo. No Brasil em si, mas principalmente em São Paulo, que era essa mistura. Então, ponto. Já começa por aí. Temos uma diversidade cultural e linguística muito grande. Então, temos divergências históricas na construção de cada estado. Você olha para o Rio Grande do Sul, ele tem as histórias dele que ele se orgulha. Né? O paulista, a mesma coisa. O mineiro, o carioca, o baiano e tal. Primeiro começa por aí. Então é o primeiro argumento que eu coloco. Segundo argumento. Nosso país é um país muito grande. Por ele ser um país muito grande, ele é muito difícil de administrar. E aí o que acontece? Em países muito grandes, a corrupção ela come solta. Então a parte da corrupção do Brasil, na minha opinião, ela não se deve ao fato apenas do político ser corrupto. Não, é pela extensão do Estado. O país é muito grande e aí é muito difícil da gente cuidar de tudo. Então, por exemplo, a nossa fronteira entre Colômbia, Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, é muito grande e a gente não consegue colocar um soldado. Por isso que entra a droga a rodo. Porque a extensão é muito grande. Então, o território é muito grande, muito mais trabalho e muito mais corrupção. O Império Romano caiu pelo mesmo motivo. Ele era muito grande, não tinha como sustentar suas fronteiras, ele foi caindo de pouco em pouco. Primeiro porque era muito grande, segundo que era muito corrupto. Então, a mesma coisa é o Brasil. O país é o quarto ou quinto maior país do mundo. A gente é muito grande e a gente não consegue administrar isso. Por isso que tem corrupção. Se cada estado declarar a independência, a corrupção acaba. Aí a gente vira uma Europa. Porque a Europa, os países são pequenos, então a política deles consegue administrar e cuidar e tem como cobrar. Porque, por exemplo, se eu estiver descontente com o meu presidente aqui, com o meu governador, digamos que o governador aqui seja o presidente, eu estou bravo com o meu presidente aqui, com o meu governador. Mano, eu tô a 2 horas da capital, mano. Eu junto uma galera aqui no carro, multa no carro, pega um busão, paga uma passagemzinha, cola lá e faz uma passeata na porta do palácio. Agora, para fazer uma passeata em Brasília, meu irmão, não dá. Não dá. Inviável. Eu não saio de casa para fazer uma passeata em Brasília, mas nem a pau. Mas nem a pau. Eu não vou nem pra praia, que é 1 hora daqui de estrada. Quanto mais ir pra Brasília, no meio do mato. Entendeu? Então, muito grande. Então não tem como você cobrar. O centro do poder está muito longe do que é real. Entende? Então, primeiro argumento é esse. Não, o primeiro argumento foi cultural. Então, o segundo argumento é porque a gente é muito grande. A gente tem que se fragmentar para a gente cuidarmos melhor do nosso quintal. Então, qual é a melhor maneira? Cada estado se separa. Entende? Beleza? O terceiro argumento ele vai muito junto com a diferença cultural, que é a aplicação de leis. Então, por exemplo, eu entendo que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tinha que ter pena de morte para traficante de droga. Só que eu não acho que, por exemplo, na Bahia, ou sei lá, no Sergipe, ou no Piauí, deva ter pena de morte para traficante de droga, porque a influência da droga lá é o controle lá. Então, assim, eu acho que pena de morte tinha que ter num lugar e no outro não. Eu acredito que. Eu defendo que tinha que ter pena de morte para político corrupto no meu estado. Ah, mas devia ter. Eu acredito que devia ter pena de morte no meu estado aqui para político corrupto. Só que se tiver pena de morte para político corrupto lá no Rio de Janeiro, cara, morre todo mundo. Não tem quem governe. Só que lá já é viável pena de morte para traficante. Aqui, seria legal pena de morte para traficante também em São Paulo? Porra, seria, cara. Seria legal ver um monte de nego PC. Vou ficar quieto aqui. Né? Para não nos dar. Entende? Ponto. Seria isso. Terceiro, quarto ponto, a centralização de poder. A centralização de poder que Brasília tem é um negócio absurdo. Por quê?
Rio de Janeiro, exemplo. Policial não pode sobrevoar de helicóptero dentro de favela. Tem lei lá, porque alguém lá disse que não podia. Só que essa pessoa estudou, sabe o que passa um carioca no Rio de Janeiro? Não sabe. Não sabe como que é a vida do carioca. O cara lá de Brasília, não sei quantos mil quilômetros de distância, dá uma ordem e no Rio de Janeiro não pode. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Quem tem que tomar as decisões e decidir e resolver são os próprios cariocas. É o próprio povo do Rio de Janeiro. Assim como eu entendo que São Paulo é o próprio paulista que tem que tomar a decisão. Ah, mas você já tem o Estado, você já tem o governador. Não é só isso. É mais. É mais. Entende? É a centralização de poder, porque a centralização de poder impede que o Nordeste cresça, impede que o Norte cresça. Impede, cara. É isso que impede, a centralização de poder, porque o governante de lá, ele recebe uma rendinha da União, ele fala, cara, se o meu estado evoluir, ele para de receber e ele tem que começar a ajudar. Ah, deixa do jeito que tá, a estrutura toda já tá mantida do jeito que tá. E não, cara, precisa mudar, cara. Grandes mentes vieram de vários locais do Nordeste. Os nordestinos são um povo muito batalhador, muito guerreiro, só que eles não conseguiram se evoluir, porque o sistema que é mantido é para fazer eles ficarem daquele jeito, daquele jeitinho. E quem é que faz isso? Não tem um culpado, é o próprio sistema em si. É o próprio sistema que mantém eles amarrados. Porque se tem uma coisa que eu sei, é assim, o baiano é um povo guerreiro, eles têm a história deles. Só que o governador da Bahia não vai resolver nada da Bahia, porque ele só quer viver daquilo que vem da União. O governador da Bahia. Então, ele faz com que o estado inteiro, milhões de pessoas pereçam, porque o sistema faz isso. Entende? Outro detalhe, por exemplo, quando a gente olha o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais populoso. A gente é o estado mais populoso. Só que quando a gente vai votar em deputado e senador, a gente tem a mesma quantia de deputado e senador que o... Deixa eu pegar... Qual que é? O Espírito Santo, que é um estado desse tamanho. É um estado desse tamanho. E o São Paulo, que é um estado, que é o estado mais maior, é o que tem o mesmo voto. O deputado do estado de São Paulo tem o mesmo voto que um cara do Espírito Santo. Eu acho isso injusto. Só que também, pela unidade do Brasil, seria injusto os paulistas terem 3 ou 4 deputados a mais. Também seria injusto. Então, como é que a gente equiparia as decisões políticas? Cada estado cuida do seu. Cada estado se torna independente. O paulista não dá pitaco em Sergipe, o cara de Sergipe não dá pitaco do Espírito Santo, não dá pitaco em São Paulo. Eu não dou pitaco no povo da Bahia, os baianos que decidam o que eles vão fazer da vida. O cearense que decida o que vai fazer da vida, quem ele vai governar. Quem vai ser governado por quem? Ai, mas o Estado lá vai se tornar comunista porque só vota em cara de esquerda. Deixa eles votarem. Quem sou eu como paulista? Quem sou eu como paulista? Tenho que dar pitaco naquele estado lá. Você acha justo eu dar opinião pro cara que nasceu lá em Pernambuco? Se ele tá votando um cara de esquerda ou da direita? Ele que tome as consequências. Agora, o problema surge quando, vamos supor, olha só, você olha para a população de São Paulo, eles votam, eles têm um tipo de mentalidade de votar em tipos de representantes. O cara de lá vota em outro. Aí chega na hora de eleger o presidente, como é que fica isso? Então, cara, separa tudo. Separa tudo. Separa tudo. Separa tudo. Pernambucano elege seu presidente, Bahia elege seu presidente, Amapá elege seu presidente. E Amapá vai se tornar um posto de petróleo. E cada um vota no céu e tá tudo certo, mano. E se o Estado de São Paulo tiver que virar uma república comunista também, que vire também, aí é culpa nossa. E o Acreano não tem nada a ver com isso. O Acreano não vai ter nada a ver com isso. Entende? É isso. Eu acho, eu acredito
existem pontos negativos sobre talvez uma independência do estado de São Paulo, ou cada estado declara sua independência? Eu acredito que possa ter problemas sim, mas eu acredito que resolva mais problemas do que... porque, querendo ou não, o cearense... Vamos lá, e ó, gente, eu não tô falando, eu não sou preconceituoso, eu amo uma rapadura vinda do Ceará, tá? Mas o cearense, o pernambucano, o alagoano, eles chegam no estado de São Paulo, eles não se veem como paulista. O cara tá aqui há 20, 30 anos aqui e não se vê como paulista. E não condena ele pensar dessa forma, tá totalmente certo, mas o cara não se vê como paulista. Simples assim. Então, e por que eu digo não se vê como paulista? Porque ele tem a cultura, ele tem a saudade da terra dele. Tem muita gente que veio do Nordeste para cá para ter uma vida melhor e quando conseguiu a aposentadoria voltou para lá e eu acho que tá super certo, a pessoa tem que escolher o lugar que ela vai morrer, tranquilo, né? Eu penso dessa forma. Eu morei 11 anos em Maringá, Paraná, e cara, não teve um dia que eu não quisesse voltar para cá, estado de São Paulo. Não voltei para minha cidade, mas voltei para o estado de São Paulo. E, e não tem problema nenhum, cara. E o paranaense tem orgulho de ser paranaense. O paulista, eu pelo menos tenho orgulho de ser quem eu sou, de ser paulista. Não que isso me renda dinheiro, mas... Entende? E o cearense tem orgulho de ser cearense. Então somos três povos, três pessoas, três culturas com mentalidades diferentes, com observações diferentes. Então por que não cada um ter seu próprio país? Ó, oh, pensou? Rapadura C doce importado, cara, vai ser demais. Seria demais, hein? Ó, importado, mandem em Ceará. Seria muito louco, cara. Rapadura, né? Seria muito da hora, cara. Seria muito da hora isso daí. Entende? Por questões políticas. Por questões de cultura. É isso. É isso. Tá? É, eu não sou nacionalista porque eu não vejo futuro no Brasil. Isso que a gente chama de Brasil, não vejo futuro, cara. Esquece. Isso nunca vai dar certo. Nunca. Nunca vai dar certo. Escreve o que eu digo. Vai passar 500 anos e esse país aqui nunca vai ser um país de... Porque já tem 500 e não resolveu os seus problemas. E daqui 500 ele não vai resolver do jeito que tá as coisas. Então separa tudo, irmão, e cada um cuida do seu. E aí você vai ver como que as coisas vão melhorar. Porque aí o governador de Minas Gerais vai ter que se preocupar em fazer o estado crescer. O cara lá do Maranhão vai ter que se preocupar em fazer o estado dele crescer. O governador de Pernambuco vai ter, o presidente de Pernambuco vai ter que fazer o Pernambuco crescer. O presidente do Ceará vai ter que fazer crescer. Aí vai ter que lutar pelo que é dele. Entende? Mas vai ter influência dos Estados Unidos, da Europa, da China e a minha cara de preocupado. E já não acontece isso. O presidente Bolsonaro ficou pianinho para falar da Rússia, porque os fertilizantes vinham da Rússia. Brigou até com o vice dele na época. Mas não. Não é? É isso. Né? Brasil sempre vai ser um país de terceiro mundo, porque é isso. Porque são pessoas de várias culturas, de vários povos, muito diferentes, que são forçados a conviverem no mesmo lugar. Esse é o... E eu não tenho problema nenhum. Mas e o cearense que vem para São Paulo? Cara, tamo junto, cara. Não é trampa junto, faz piada junto. Faz piada junto, zoa um com a cara do outro e tá tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Eu sou descendente nordestino. Só que por vias culturais, né? Não somos o mesmo povo. Ai, você está falando uma heresia, né? O cristão usam aqui. Isso que você está falando está errado. Que não sei o quê. Ué, olha para o movimento cultural, cara. Olha para o samba paulista, olha para o samba carioca. Olha para o rock paulista, olha para o rock carioca. É diferente, cara. Mesmo as vertentes de som é diferente. São diferentes. O jeito de falar, as gírias, o sistema de educação, né? A estrutura de investimento, tudo é diferente.
Existe o processo de globalização? Existe, isso aí é fato, existe. Existe, mas somos povos diferentes, com visões diferentes de mundo. E olha que eu converso com muita gente diferente, muita gente de vários outros estados. E são pessoas inteligentíssimas, pessoas com baita potencial. Né? Eu tenho amigos que são paulistas que não voltam para São Paulo, mas nem que você pague para eles voltar, eles voltam, porque os caras preferem viver no meio do mato, trabalhando na roça. Tá tudo certo. O cara se descobriu fora do estado de São Paulo. Mas Minas Gerais também é fruto de São Paulo, então tá tudo certo. E assim vai. Então, eu entendo que